Nessa aula, pessoal, eu vou dar continuidade ao assunto que eu tratei na aula anterior, obviamente, né? Na aula anterior eu apresentei para vocês os mais variados tipos de representações em perspectiva. E eu falei com vocês o seguinte, a perspectiva isométrica é a mais importante. Vamos parar na perspectiva isométrica agora. Existem várias peças que podemos representar em perspectiva isométrica. Peças que apresentam linhas somente paralelas, peças que apresentam linhas oblíquas, peças com elementos circulares. Beleza, estou falando isso tudo para vocês, mas antes de eu começar a desenhar qualquer peça em perspectiva, eu tenho que definir algumas coisas com vocês. Por exemplo, o que é ângulo, o que é um vértice, o que é um eixo isométrico, qual é a relação do eixo isométrico com uma peça desenhada em perspectiva isométrica, para daí eu apresentar os tipos de perspectiva isométrica para vocês. Pessoal, então na aula de hoje a minha ideia é chegar para vocês e apresentar o que é basicamente um eixo isométrico e a relação dele com uma perspectiva isométrica. Senhores, eu vou começar aqui com um ângulo, né? Imagina que eu tenho dois segmentos de reta, e esses dois segmentos de reta eles se encontram, tá? O ponto de encontro entre eles eu chamo de vértice. Dependendo da abertura que uma reta faz em relação à outra, eu tenho o ângulo. Ah, professor, mas essa definição é muito simples, é muito tranquila. É verdade. Eu estou aqui uniformizando a informação com todo mundo, né? Às vezes o camarada, já saí da escola, tem 15 anos, esqueci o que é vértice. Estamos aqui, estamos lembrando agora o que é um vértice, sem problema nenhum. Por que eu estou falando isso? Porque são elementos que estão presentes no eixo isométrico. Pessoal, todo desenho técnico ele parte do eixo isométrico, isso é uma regra. Eu não consigo fazer nenhum desenho se eu não partir do eixo isométrico. Professor, mas que diacho é um eixo isométrico? Depois de lembrar o que é ângulo e de como indicar sua medida, nós vamos falar agora da base do desenho da perspectiva isométrica. Ele está falando dos eixos isométricos. Preste atenção. Eixo isométrico é o nome dado a esse sistema de três semirretas que têm o mesmo ponto de origem. E que formam entre si ângulos de 120 graus. Cada uma dessas semirretas é um eixo isométrico. E os eixos isométricos podem ser representados em várias posições. Veja só. As posições podem variar, mas os eixos isométricos sempre formam entre si ângulos de 120 graus. No nosso curso, os eixos vão ser representados nessa posição. Pessoal, vamos tomar o dado como exemplo aqui. Vamos lembrar daqueles cassinos, aqueles jogos de cassinos, o pessoal joga o dado ali, a coisa acontece, vamos tomar ele como exemplo. Imagina que você tem que desenhar esse dado, né? Então, pensa comigo. Se eu fosse desenhar das formas tradicionais, eu teria sim certa dificuldade, mas existe uma técnica que eu utilizo, que é a técnica de representação de peças em perspectiva, para desenhar esse dado. Então, se eu colocar esse dado em cima desses três eixos que eu estou falando para vocês desde o começo, que é o eixo isométrico, observa que cada aresta desse dado, a aresta de largura, a aresta de comprimento e a aresta de altura dele, observa que eles casam perfeitamente com o eixo isométrico. E se você usar o eixo isométrico, você consegue desenhar o dado exatamente da forma que você vê. Por exemplo, olha como é que um esquadro de 30 graus, ele faz o esquadrejamento perfeito do dado. Dá uma olhadinha aí, acompanha para você ver. É exatamente isso aí que eu vou ensinar para vocês. A gente vai usar o eixo para desenvolver qualquer peça em perspectiva isométrica. Pessoal, agora comigo. Acompanha comigo aqui que eu vou desenhar o eixo isométrico usando os instrumentos e eu vou passar mais algumas definições para vocês e vou fazer um bloquinho, um prismazinho para vocês verem como sai rápido um prisma desenhado em eixo isométrico. E a gente finaliza a aula. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que nós podemos fazer o eixo isométrico usando a régua T ou usando uma régua normal, tá? Tanto faz. Eu vou mostrar as duas maneiras. Primeiro com a régua T. A régua T é muito simples, né? Eu posso simplesmente... Vocês têm que lembrar que a gente vai usar a parte de 30 graus, ou seja, a parte mais alongada desse esquadro. Eu posso apoiar ele nesse sentido. Se eu riscar aqui, eu já tenho o eixo X. Agora, se eu inverter o esquadro, eu obtenho o eixo Y. E se eu colocar o esquadro em pé, aqui tentando pegar os dois vértices,
eu obtenho o eixo Z. Essa é uma forma de obter o eixo isométrico. Esse eixo Z ele pode ser tanto traçado para cima, quanto ele pode jogar para baixo. Isso não faz diferença, depende para onde você vai começar o seu desenho. Se for para cima, ele tem que ser jogado para cima. Se você começar o seu desenho jogando para baixo, você vai ter que jogar o eixo Z para baixo. Uma outra forma também bem interessante, eu vou apagar essa daqui agora. A gente pode traçar uma linha de referência. Eu quero que o meu eixo comece nessa altura aqui assim. Então posso traçar uma linha de referência, bem clarinha com lapiseira. A gente chama essa linha de linha terra, ou linha base, ou linhas iniciais, depende só da bibliografia que você toma como referência. Pego a minha régua, posiciono ela nessa linha e fixo ela na mesa. Isso é principalmente para quem não tem a régua T em casa. Agora o processo é o mesmo. Ó. Esquadro de um lado. Professor, vou botar o eixo mais aqui, tanto faz. Só imagina a sua peça sendo projetada. Se você botar ele bem aqui, na hora que você projetar, ela vai para fora. Então tem que ficar esperto com isso. Então vou botar ele aqui. Vou virar ele aqui. E aqui agora eu tenho o eixo Z. Os três eixos desenhados. Z, X, Y e Z. Onde aqui eu tenho o que seria a largura da peça. Largura. Aqui eu tenho o que seria o comprimento. Aqui eu tenho o que seria a altura. E essa linha aqui, dependendo da bibliografia, linha de referência, linha terra, linha horizonte, tanto faz. Então, senhores, agora a gente vai praticar um pouquinho essa atividade. Eu vou desenhar com vocês agora um prisma de 100 por 150. Então, pessoal, a partir agora aqui do meu eixo isométrico, da minha linha terra desenhada, eu vou trabalhar com a régua T, porque eu vou ganhar tempo com isso. Eu marco 20 de largura, como está marcado. Eu marco aqui 70 de altura, porque a minha ideia é fazer um bloco de 70 milímetros de altura, 20 milímetros de largura e 100 milímetros de comprimento. Vai ser um prismazinho retangular, sem problema nenhum. Então, a partir do vértice, eu também marco o ponto 100. E aqui que está o grande charme da perspectiva isométrica. Por quê? Sabendo que todas as linhas elas são paralelas ao eixo isométrico, eu sempre vou tomar o eixo isométrico como referência. Por exemplo, eu vou desenhar primeiro a face do meu prisma. Tá? Então, a linha que viria aqui, vocês têm que, vou deixar bem clarinho aqui, vocês têm que observar que isso aqui seria meu prisma. Bem clarinho, para poder apagar depois. Isso aqui é o que seria o resultado do meu prisma desenhado, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou desenhar essa face aqui, ó. Eu já marquei a altura dele. Então, a partir da altura dele, essa linha que vai ficar aqui, ela é paralela ao eixo Y. Então, eu venho no eixo Y, apoio minha régua de 30 graus, olha lá, apoiei, levo lá em cima e risco sem medida, não vou me preocupar com medida agora não. Agora, eu vou fazer essa outra linha aqui, ó, para fechar a face de frente da minha peça. Tá bem? Se vocês observarem, daqui aqui eu tenho uma linha em pé, vertical, ela é paralela a essa linha que é o eixo Z. Eu venho no eixo Z, apoio meu esquadro, vou até a marcação de comprimento e subo a minha linha tranquilamente. Então eu já fiz a face frontal da minha peça. Agora eu vou para a lateral. A lateral também tem uma parte vertical e também tem uma parte que é paralela ao eixo X. Eu vou primeiro fazer a parte vertical, apoiando na régua T o meu esquadro, chegando no eixo Z, levando ele até o ponto que indica a largura da peça que eu marquei logo no começo da aula.
Eu subi uma reta sem medida mesmo. Por quê? Porque o limite dela está marcado aqui, ó. Agora eu tenho que fazer uma linha que é paralela ao eixo X. Então eu venho no eixo X, levo até lá e risco essa linha. Agora eu vou fechar o meu prisma aqui em cima. Essa linha que tem que ser feita aqui é uma linha que é paralela ao eixo Y. Então eu vou no eixo Y, coloco meu esquadro, eu vou até lá em cima e risco essa linha. Risquei. Para fechar essa tarefa agora, só falta eu fazer essa linha aqui. Essa linha é paralela a essa linha, que por sua vez é paralela ao eixo X. Logo, eu coloco meu esquadro posicionado, apoiado na régua T, no eixo X, e levo até aqui. Vamos lá, passei pela primeira. Opa, professor, não deu. Isso vai acontecer com frequência. Então o que vocês podem fazer, a hora que eu ganho tempo, é empurrar a régua T para cima. Agora eu consigo, olha lá. Chegar aqui eu consigo. Ah, professor, mas eu estou com a régua colada na mesa. O que eu posso fazer? Simples, eu vou pegar ela de volta. Você pode pegar a sua régua colada na mesa, apoiar uma segunda régua nela. Aí você tem o seu jogo para fazer o traço. No meu caso, como eu estou usando a régua T, eu vou usar ela mesma para fazer esse último traço. Tá aí a nossa primeira perspectiva isométrica desenhada. Agora eu vou apagar as linhas iniciais. Linhas iniciais, sujeiras do desenho, vai ficar só a peça em si. Nessa primeira tarefa, eu pretendo deixar as indicações do que é cada linha. Linha terra, que é a linha de base, a linha do eixo Y, a linha do eixo X e a linha do eixo Z. Mais a título de curiosidade, de entendimento, de vocês poderem estudar isso no futuro. Mas nos próximos desenhos, vai ficar só o artista, que é o desenho. Para finalizar a atividade, nós vamos enegrecer esse desenho. Agora vem para o lado de cá. Olha como é que eu ganho tempo usando o jogo de esquadro adequadamente. Agora as linhas verticais, apoiadas aqui na minha régua T, eixo Z, eixo X, eixo Z. Então, eu risco todas que são paralelas a ele. A tarefa ela pede também para a gente descrever qual que é a parte da frente da peça, qual que é a parte de cima da peça e qual que é a face lateral esquerda. Então nós vamos combinar o seguinte: a partir de hoje, toda vez, essa parte aqui vai ser a face frontal. Vai ter vez que isso vai mudar, professor? Vai ter vez que isso vai mudar, mas eu explico para vocês isso lá na frente. Face superior e face lateral esquerda. As três faces desse bloquinho. Para fechar a aula, a gente vai preencher a legenda com as credenciais da empresa. Atividade finalizada. Excelente, pessoal. Terminamos nossa aula com muita categoria. Espero que vocês tenham me acompanhado e que vocês tenham conseguido fazer junto comigo a perspectiva isométrica desse prisma, um prisma simples, é verdade. E a partir da próxima aula a gente começa a subir um pouquinho o level, vai ficar um pouquinho mais difícil, até a gente chegar no ARD. Tá bom? Grande abraço, pessoal, até a próxima aula.